Olá, carinhos! Gente, eu vou hoje gravar para vocês a minha rotina para ir para minha escola de inglês, minha escola de idioma, tá? Então, eu já separei minha roupa, já vou deixar pronta e fiz também minhas atividades da escola, porque pensei o tanto de atividade que a professora deu. Atividade tanto de material impresso, que foram 2 materiais impressos, e atividade também do livro, que é pra gente reforçar. Se vocês ouviram o barulho de um mio de gato, é porque é o meu gato que tá aqui, ó. E aí, meu amor, mostra você. Ele tá aqui. Aí não aguentou me ver sair pra fora, eles querem sair também. Bom, vamos lá. Eu já fiz minhas atividades, gente. Foram assuntos que a professora queria que a gente reforçasse. Foram os primeiros assuntos, os assuntos da aula passada, né? E também um assunto novo, porque ela quer que a gente estude como assim, ser autodidata. Ela quer que a gente se torne autodidata. E estude sozinho, veja os recursos de YouTube e tudo mais. E na aula ela vai explicar. O interessante aqui que eu encontrei bem de diferente é que não é uma aula tipo que o professor vai ensinar todos os detalhes e que ele vai ter vários métodos para ensinar o aluno. Não, gente, é diferente, muito diferente, por sinal. Porque ela simplesmente vai dizer o que está no livro, vai tirar dúvida se você perguntar, né? Mas é muito superficial. E se a gente não estudar em casa, que foi uma das coisas que eu percebi, se a gente não estudar em casa, a gente fica assim, sem entender muita coisa. Lembrando também que as aulas são totalmente do espanhol para o inglês, ou seja, é lógico que a aula é para ensinar o inglês, mas a professora, ela fala espanhol também. Então, ela tira nossas dúvidas em espanhol, né? Isso é muito legal. E ao mesmo tempo ruim para algumas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e ainda não sabem falar o inglês, sabe? E não vão encontrar geralmente, dependendo do estado, profissionais, professores, tá? E tutores que vão falar em português, que a partir do português vai te dar todo o suporte pro inglês, sabe? Não vai ter isso. Infelizmente, essa é a realidade. Por exemplo, no estado de Oklahoma não vai ter. No estado do Texas também vai ser um pouco mais difícil, né? Encontrar professores que te auxiliem. Eu vejo muito nos grupos assim de Facebook pessoas com dúvida, tanto é que eu tô dando aula, né, para brasileiros dando aula de espanhol, porque eles, justamente, dependendo do estado, eles não conseguem aprender o inglês. Então, e também para algumas pessoas que querem ter o espanhol como referencial. Aqui, por exemplo, gente, é assim, é complicado se você não souber, porque a maior parte dos meus colegas, a maior parte não, todos os meus colegas ou são mexicanos ou são colombianos, na classe onde eu tô. Então, vejo um monte de pessoas assim. E a gente teve... Gente, vocês vão ouvir o barulho do grilo. Vocês vão... Eu, por exemplo, tive muita dúvida, né? Quando chegou meus colegas, em conhecer eles, saber um pouquinho sobre eles. Então, a gente foi conversando sobre nossas nacionalidades. Eu tô aqui conversando com vocês, o grilo tá cantando aí, e ao mesmo tempo tá passando vários carros de escola aqui, os ônibus, né? Das escolas passando, porque eu moro na fazenda, então tem essa passagem aqui, mas também tem passagem lá. Enfim, vamos voltar aqui. Como o espanhol está sendo diferencial aqui, porque as pessoas realmente, elas precisam aprender outro idioma para falar em alguns trabalhos que requerem isso. Um exemplo, eu fui pro médico, né, essa semana. Quando eu fui pro médico, elas me perguntaram em que idioma você quer que o profissional fale com você.
Aí eu, what? Isso é real, gente? Really? Meu Deus! Eu disse assim, ó, eu falo espanhol fluente, mas também eu sou nativa do Brasil, falo português do Brasil. Aí ela disse, olha, o que é que vai acontecer? Tem uma câmera, tá? Que vai ficar como suporte, assim, tipo, é como se fosse um tablet. E aí tinha uma pessoa, que são vários atendentes, na verdade, como se fosse um call, são vários atendentes, tipo telemarketing. E aí eles falavam com você, mas ele dizia bem assim, olha, você pode olhar diretamente pro médico e conversar com ele, que eu vou traduzir para você, tá? E traduzir também o que você fala para ele ou para ela. E eles escolhiam os idiomas, tinha alemão, tinha italiano, isso no hospital grande. No hospital da minha cidade, que é menorzinho, então a minha médica e tinha duas atendentes que falavam espanhol. Mas quando se tratava do hospital grande, tinha essa variedade de pessoas. Então imagine, as possibilidades que você tem sabendo falar outros idiomas no mercado de trabalho. É surreal. É isso, gente. E para mim foi muito bom ter uma profissional, sabe? Que falasse, sem falar que no hospital também tinha as nurses, que são as enfermeiras. As nurses, a maioria falava em espanhol comigo, porque era descendente ou de família, né? Ou veio, imigrou para cá, ou é descendentes aqui, né? Tipo a família. Um exemplo assim, geralmente tem muitas pessoas que os pais falam espanhol, né? Porque vieram no México, Puerto Rico, Colômbia, o Equador, qualquer um desses países. E aí, como a família cresce, né? Tem uns casamentos, núcleo familiar, as crianças começam a aprender primeiro o idioma da convivência, né? Que é o primeiro, o espanhol, no caso, a primeira língua deles, dentro de casa. E quando vão para a escola, eles aprendem o inglês. Mas o que acontece? A maior parte dos pais, principalmente dos imigrantes aqui, eles não falam em espanhol, em inglês, desculpa, eles não falam inglês. Então, os filhos geralmente ficam traduzindo para os pais quando vão no supermercado, quando vão no restaurante, quando tem que resolver algo de trabalho. Os filhos estão lá traduzindo para os pais, ajudando, auxiliando com o inglês. Isso acontece muito, né? Eu ouvi também falar muito das pessoas que têm filhos aqui, por exemplo, brasileiros, né? Que tem pessoas que esquecem do nosso português. É muito importante, gente, introduzir isso, essa linguagem, o nosso idioma para a criança. Então, as pessoas esquecem e aprendem inglês e ficam só falando inglês com a criança mesmo dentro de casa. E quando essa criança vai visitar, ou ela vai visitar e leva o bebê ou a criança já grande para o Brasil, para visitar a família, ninguém vai saber o inglês, entende? Quem é obrigado a saber o inglês para se comunicar com a criança? A gente que tem que ensinar dentro de casa, no caso brasileiro, se eu tiver um filho ou uma filha, eu vou ter que falar em português, independente de qualquer coisa, falar só em português e sempre corrigir. E sempre esperar a resposta em português. Claro que isso é um processo e demanda a diferença de criança para criança, mas pelo menos é o que eu espero, né? Que as crianças, pelo menos os meus filhos, eles, ou filho, não sei se eu vou ter um ou mais de um, não sei ainda, mas que saiba falar em inglês e português. E porque eu quero levar para minha família e minha família também venha visitar, né? Eu achei isso importante. Mas enfim, papo vai, papo vem. Falei para vocês das demandas aqui das aulas, de como é importante a gente entender o que é ser autodidata e aprender a estudar sozinho, a buscar conhecimento sozinho. Isso é muito importante. As pessoas que ficam muito dependentes do professor instruir o tempo inteiro, ensinar de diversas formas, que a gente vê isso no Brasil, tá? Eu era professora no Brasil e eu vejo que existe diferença muito grande. A gente demanda de nós, como os profissionais, explicar de diversas formas. A gente também tem um contato maior com o aluno, tá? É diferente.
E aqui não, aqui o professor não é obrigado a ter o contato, não é obrigado não, eles não têm esse contato afetivo que a gente tem no Brasil com os alunos. Eles são mais, talvez pela cultura, mais afastados, né? Pela cultura, pelo respeito, até mesmo para evitar algumas coisas como e ser preso, né, por assédio, algo parecido, porque isso parece que é algo que pode acontecer, que já aconteceu. Então, cada escola tem uma conduta, sabe? Então é isso. Pense, eu amo essa aula minha, amo, amo, amo. E eu vi muita diferença nessa minha aula que é presencial para minha aula online, né? Nas aulas presenciais que eu vou para a escola de idiomas, é outra coisa, gente. É muito bom você ter o contato com as outras pessoas. Eu converso geralmente em espanhol, mas a gente também aprendeu, mesmo que a gente converse no nosso idioma, né, o espanhol, no nosso caso ali, a gente muda para o inglês. Então, mesmo a maioria sendo iniciante, a gente ainda tenta muitas palavras em inglês. Meu vocabulário já tá maior, graças a Deus. Mas também porque eu tenho um convívio também com meu marido, né? Que fala inglês, já é outra coisa. Eu queria falar pra vocês também sobre a maior parte dos meus colegas, né? Que eu falei que a gente se apresentava e tudo mais. Não sei se eu falei isso. Mas enfim, teve esse momento de apresentação com meus colegas. Gente, eu ouvindo as histórias deles, tem... Por exemplo, minoria, sabe falar inglês. Não é perfeito, mas sabe falar, se comunicar. Entretanto, não sabe escrever, não sabe a gramática, sabe? Só aprendeu por ouvir. Esse que tá o grande erro, que tinha que ouvir e depois ir para a escola o mais rápido possível. O que acontece? Tem um caso que é de uma aluna em particular que já tem 20 anos de América e não fala, não escreve nada em inglês. E fala muito pouco, gente, é muito pouco mesmo. Nossa, eu fiquei muito sentida quando ele falou que tá 20 anos de América, fala muito pouco. Realmente, deu pra ouvir. E deu pra ouvi-lo, né? E falando em inglês, que era muito pouquinho, depois ele trocou por espanhol. E não sabia escrever. Isso impossibilita eles de crescer, sabe? De fazer um curso, de fazer uma faculdade, porque demanda a escrita. Isso eu achei bem complicado, porque é algo que eu já pensava no Brasil, sabe? Eu disse assim, eu tenho que aprender a escrever muito bem, porque só falar não é o suficiente. E através da escrita a gente aprende novos vocabulários, a gente aprende a escrever muito bem o inglês. E lógico, gente, que é certo que assim como temos nós brasileiros, a maioria não sabe escrever gramaticalmente correto tudo, não sabe tudo da gramática em português, assim acontece com os norte-americanos também. A maioria não sabe muito da gramática. Acontece, tá? Isso é normal. Lógico que eu não posso dizer que aqui tem a parte das pessoas que são analfabetas, né? Porque a gente tem um histórico no Brasil de analfabetismo. Não é esse caso nos Estados Unidos. É preguiça da maioria mesmo de estudar. Entre aspas, né? Que a gente pode dizer preguiça entre aspas, porque aí tem outras questões, né? Financeiras e tudo mais, que a gente não conhece, familiar também, né? Que pode interferir muito no aprendizado de uma pessoa, né? Ou na continuidade da escola de uma pessoa. Mas, enfim, os que eu conheço, aí eu posso falar pelos que eu conheço, todos tiveram oportunidade de estudos que eu conheço aqui. Todos tiveram oportunidade de estudo. A maioria não quer seguir o estudo porque tem preguiça de estudar. Não tem essa visão que a gente tem como brasileiro de crescer, sabe? De progredir, de ter uma qualidade de vida melhor para dar para nossos filhos, para nos dar, para dar também para nossos pais. Se a gente pensa muito na nossa velhice, eu não vejo isso aqui. Eu vejo muita diferença, sabe? Nesse requisito, as pessoas, eu conversei muito com meu marido, as pessoas têm a oportunidade na mão, ali, gente,
tudo ali na mão, sabe? Em um país que se você souber ser inteligente, você prospera, tanto no requisito de educacional, quanto também no profissional. Mas a maioria não pensa assim. Acha que vou trabalhar num supermercado e tá bom, sabe? Tipo, vou trabalhar no Walmart, vou trabalhar num, sei lá, Dollar, vou trabalhar em qualquer supermercado ou estabelecimento, sei lá, de venda de construção, de material de construção, ou trabalhar no campo, e tá tudo bem. E não pensam, a maioria não pensa na velhice, porque aqui, gente, a aposentadoria é complicado, você tem que contribuir, sabe? Não é que nem um Brasil com o nosso INSS. Não. Você tem que contribuir. Ou você contribui e se torna inteligente, ou a aposentadoria não vai ser nada e a pessoa vai passar necessidade. Eu vejo aqui muitos idosos mesmo, gente, de 70 anos, 60, 70 anos, não sei se tem mais, que eu não vi, né? Trabalhando. E assim, o trabalho de idosos aqui é super naturalizado, sabe? As pessoas empregam mesmo pessoas mais idosas. Gente, vai começar de novo o grilo. Me perdoe, eu vou continuar aqui conversando, mas parece que só é um grilo, não. Esqueci o nome, que faz esse barulhinho. Esqueci. Mas enfim, já parou. Só porque eu falei, parou. É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês a minha rotina. Eu vou comer agora que minha sogra mandou meu almoço. E sobre... Ai, gente, chegou um passarinho lindo. E sobre meu almoço, eu não sei cozinhar muito bem. Na verdade, pra ser sincera, eu não sei cozinhar mesmo. E minha comida é muito, assim, parece muito com comida de hospital, sem tempero. É porque eu não tenho talento pra cozinha, eu não aprendi a cozinhar nem na adolescência, não aprendi. Né? Eu tinha irmãos mais velhos, então eu sou a última. E a última que é mimada pelos avós, essas coisas, gente. Então, acaba que muda um pouquinho, sabe? Não é algo assim que eu reclame, porque não faz muita diferença. Eu sobrevivo, mas quando eu casei, eu conversei com meu marido e eu disse, olha, o seguinte é esse. Eu limpo a casa, que eu sou ótima pra fazer limpeza, muito boa mesmo. Mas você faxina. Gente, o gato tá aqui, ó, tentando pegar o passarinho lindo, que chegou lindo, o passarinho é lindo. Agora eu só não sei onde ele tá, ele voou pro outro lado e o gato tá atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ela ali. O passarinho tá fazendo barulho, mas eu não sei onde ele tá. Não sei. E ela tá atrás do passarinho. Mas não vai conseguir não, o passarinho tá bem no alto. E lindo. Tem os meus dois lá. Esses dois, o pretinho, que é o Petro, e a que é essa laranjinha lindinha aqui. Eles ficam dentro de casa, tá, gente? E eu gosto quando eu saio, eu trago eles pra eles caminharem, passearem. Aqui são fenos, deixa eu até diminuir a quantidade aqui do zoom. São fenos pros animais, porque vai vir o inverno e aí a gente tem que alimentar as vacas para elas se alimentarem bem, sabe? Porque não vai ter. Tudo geralmente ou fica com neve e vai morrer também todo o capim, sabe? Aí meu sogro sempre tira e meu marido também para quando chegar o inverno, mas a gente está tendo o caso que a gente está utilizando os fenos agora no outono, que era para começar no inverno, porque o mato não está crescendo, né? O alimento deles não está crescendo muito. Como é que se fala? Aquelas plantas que são aquelas pragas, elas crescem, vão morrer no inverno, mas elas crescem até no outono. Entretanto, o que a gente precisa é realmente do matinho deles, da comida deles, né? Que a gente tá acabando dando agora. Mas enfim, um feno alimenta por muito tempo. Porque é grande, gente. Eu tenho 1,65 m. E esse negócio é maior que eu. Um dia eu mostrei pra minha mãe pela câmera e minha mãe ficou, meu Deus, eu achei que era pequeno, não, mais alto que eu.
Enfim, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha roupa, do que eu vou vestir, que vai ser bem simples. E eu vou trazer vocês comigo também durante a minha maquiagem, tá? Então, vai ser algo leve, gente. Eu não uso nada demais, eu uso protetor solar, hidratante, que minha pele tá, ó, descamando ainda. É que tá que melhorou aqui, tá vendo? Mas aqui tá ainda. Eu fiquei resfriada, então suava o nariz muito, muito mesmo, que tem sinusite, sabe? E eu uso os meus paninhos e aí acabou que arranhando, né? E eu também com ácido, querendo ou não, com Vitanol A, ele acaba que descamando minha pele e junta uma coisa com outra. Mas agora eu tô usando hidratante com protetor solar durante o dia, que tá melhorando minha pele, tá deixando mais hidratada. É importante, né? No verão só uso protetor solar. No outono e no inverno eu hidrato bastante minha pele. Geralmente eu hidrato noturno, né? Uma hidratação noturna. Tipo, Vitanol A, 2 dias, um dia, hidratação noturna. Sempre faço essa troca. Mas durante o dia, sempre protetor solar puro. Mas agora tá sendo só o Vitanol durante a noite, durante o dia o protetor solar e o hidratante da Neutrogena. É isso, vamos lá, pra troca de roupa. Antes da troca de roupa, deixa eu mostrar pra vocês aqui que minha sogra mandou pra mim. Ela sabe que eu amo vegetais, frutas e vegetais, então acho que é carne de porco, não tenho certeza, frita com... Ai, gente, esqueci o nome. Eu vou deixar o nome aqui, é porque eu esqueci mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi hoje. Então, eu escolhi assim, tipo avulso. Vou usar essa roupa e vai ser isso. Eu separei, vou usar esse tênis, tá? E vou usar também essa legging com essa blusa. Como o dia tá muito bom, então vale a pena usar essa roupa mais fresca, assim, mais confortável, tá? Então vou usar isso. Não uso maquiagem, assim, pra sair pra escola, então vou usar só um cílio, ou coisinha pra cílios, máscara de cílios, também fazer minha sobrancelha, colocar né, desenhada na sobrancelha. Limpar o rosto novamente, colocar protetor solar e hidratante juntos. E é isso, gente. Não tem segredo pra mim, não. O cabelo já tá arrumadinho e finish. Eu vou mostrar pra vocês depois, eu com a roupa, tá? E eu vou fazer de tudo pra mostrar com mais detalhes a escola. Então, provavelmente, eu posso narrar, tá? Algumas coisas na escola. Eu vou falar pros meus colegas que eu faço vlogs e que eu vou gravar, mas eu vou tentar respeitar a individualidade de cada um. Mas só pra vocês verem mais detalhes, porque eu também não mostrei uma outra ala, né? E também não mostrei um pouco por fora, assim, da escola pra vocês verem mais. Então, a gente se vê daqui a pouco. É isso, gente. Eu já escovei os dentes, já me arrumei. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas aquela roupa que eu tinha mostrado, que eu deixei separada. E agora, rapidinho, eu tenho que colocar meu hidratante e meu protetor. Eu faço isso. E, na verdade, eu gosto de tirar a tampa mais rápido. Esse é o tanto que eu coloco de protetor. Pode ser pouco, gente, mas tá fazendo tanto sol, já tá no finalzinho da tarde, porque minha aula praticamente acaba à noite, né? Eu coloco isso daqui de hidratante. Misturo aqui na minha pele mesmo. Eu não tenho essa frescura não, viu? Eu misturo aqui até ficar melhor na hora de passar. Porque meu protetor solar, ele é seco, né? E o restinho, eu faço isso. Então, vamos lá. Tô aproveitando, gente, utilizando o espelho, tá? Do celular como pra conseguir passar o reflexo, na verdade, do celular, porque esse daqui eu tive que fechar, abrir, né? E se eu fechar, eu acabo que não tenho um suporte pra colocar o celular aqui no banheiro. Other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. Pronto, protetor posto. Agora eu vou pegar um pouquinho de maquiagem. Algo bem rápido, gente. Vou coisar esse negócio de cílios aqui. My only sunshine, you make me happy when skies are gray.
Vai deixar bem curvadinho assim. Eu fiz assim, tá parecendo uma dancinha. Os cílios. Eu geralmente borro. Eu não sei se vocês são assim, mas eu borro. Eu consegui um espelhinho pequeno, aí eu consigo fazer olhando pra cá, o espelhinho da maquiagem. Algo bem simples, gente, só pra dizer que eu tô viva, sabe? Como eu fiquei doentinha, então tudo fica estranho. Deixa eu colocar isso daqui. Deixa eu ver se ficou borrado. Ficou um pouquinho. Ou não. Não. Na verdade, impressão minha. Olha, eu suando já. Deus amado. Gente, vocês vão ver um barulhinho assim de fora. É porque tem um bebê aqui. Tá? Eu a gente coloca aqui uma pontinha no nariz. Esse daqui, gente, fica muito... Quer dizer, some na minha pele, vocês vão ver. Mas eu gosto de colocar ele como base pra o em pó, entendeu? Aí ele gruda, perfeito. Eu faço isso. Com o dedinho mesmo. Deixa eu olhar pra aqui, pro meu espelho, tá? Gente, a gente tem que trocar a luz, as luzes dessa casa. Porque é tudo muito amarelo. Olha. Como vai sumindo, tá vendo que sumiu? Fica da cor da minha pele no final. E na pontinha do nariz eu dou aquela esfregadinha básica, levo um pouco pra cima. Eu não quero chegar muito atrasada, gente, porque eu tô no processo. Uma vergonha na cara, e começar a chegar cedo. Eu não chego cedo, mas eu quero chegar mais cedo, até mesmo pra mostrar pra vocês o espaço, sabe? Pronto, deixa eu pegar. Vocês acreditam que eu tinha esse daqui novo, que eu trouxe do Brasil e eu não achava onde tava? Eu não achava onde tava. Vixe, tá parecendo chinelada. Eu me dei uma chinelada, gente. Meu Deus. Deixa eu dar uma suavizada aqui. Esfregar mais um pouco. Ó. Tá vendo? Deu uma chinelada. Eu tenho que igualar, então, agora, a chinelada que eu dei em um lado, eu tenho que também dar no outro. E esfumar, tentar esfumar. Gente, lembrando que só é algo pra dizer que eu tô com saúde, não é nada de maquiagem, pra perceber que eu tô maquiada e tudo mais, não. Pra dizer que tá assim, tá viva. Porque não tem, eu não sei se vocês são assim, mas não tem pior coisa do que a gente ficar doente e depois ficar com a sequela, sabe? Tipo, com a cara parecendo de defunto. Dá uma aqui, porque... Ó. Quase imperceptível, só pra dizer que eu tô com cara de saúde. Por isso que eu coloco o líquido antes, pra dar, sabe, mais credibilidade. É isso que eu faço. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Pronto, gente. Terminei. Vou colocar só batomzinho hidratante e a gente se vê no carro. No caminho eu converso mais com vocês, porque eu tô bem atrasada, tá? I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Essa entrada, essa fachada. E assim, aquela mesma entradinha que eu mostrei pra você. Tá fazendo um sol, um calor. Quentinho. Agora a gente se vê na minha aula. Eu não vou falar nada, mas eu vou mostrar pra vocês como é, tá bom? Vamos lá. Hola. Estoy bien, gracias. This, que and these. Y luego es that and those, que están en forma plural. Y lo que yo les explicaba, que en cada lección es muy importante, esto de aquí es la primera, cuando empieza la lección, esto de aquí, porque si se dan cuenta que les explica muy bien, entonces les da con flechitas diciéndole y les puede entender un poquito mejor. Y acá sí ven que está apuntando al objeto, que es una bolsa, pero está más y luego que es aquí cerca. Entonces en cada lección que repasamos es importante la primera página de si la tienen que ir a repasar, Sí. es donde tienen que ir. So, esta que dice that is my bag es una, y la que dice dos Son más de son más de una. Ajá, pero están lejos los objetos. Están lejos. Ajá. Entonces, this is my bag, these are my bags. Uhum. That is my bag, those are my bags. Aquí vamos a repasar un poquito de la 8.2. Cross out the incorrect word. Ok. This is my bag. Esta es mi bolsa. La número 1. This are Diego's keys or these are Diego's keys. ¿Cuál sería? This. These. La forma correcta sería these porque es más de uno. Están hablando de las llaves. Okay. Okay, la número 2 es this or these. Is only This. first. This. This. ¿Saben por qué es this? ¿Se acuerdan que are? La palabra are estamos hablando más de un objeto o una cosa. Y yes es solo una. Yo percebi eso. Cuando es plural, are. Cuando es singular, es. Ajá, sí. Cuando es Todos. That are my books or those are my Those books. are my books. La número 4. This are my pencils or these are my pencils. These are my These pencils. are my pencils. That is Anna's sandwich or those is Anna's sandwich. That is That. Anna's. That is Anna's sandwich. Number 6. Those is Makila's phone, or that is Makila's phone. That is my killer phone. How's your day going? Hi, it's been good so far. I always get up at 7 a.m., so I am a bit sleepy. Oh, that's early. What's the first thing you do? Well, I usually brush my teeth and then take a shower. Bom, gente, o que aconteceu? A gente estava passando um texto que a professora ela estava lendo primeiro, que era um diálogo, contendo um diálogo de duas pessoas, e a gente tinha que escolher qual diálogo que a gente ia ficar, se com o diálogo 1 ou o diálogo 2. Mas, primeiramente, ela passava o diálogo oralmente para a gente ouvir a pronúncia dela, e a gente, nesse meio tempo, fazia também anotações. Depois, a gente tinha que ler sozinha. Ela dava mais ou menos uns 5 minutos. Em seguida, a gente tinha um tempo com ela onde ela passava diálogo, onde a gente escolheria se a gente iria falar 1 ou 2. Depois de dar o diálogo para ela, a gente ia para as duplas que ela selecionou, ou se a gente tivesse sentado por perto da nossa dupla. A gente passava o diálogo com nossa professora.
E assim foi. Depois da gente passar o diálogo com nossa dupla, a gente tinha que passar o diálogo com nossa dupla, só que para todo mundo ouvir, né? E a dupla por dupla. Foi muito bom e proveitoso. Pense que foi uma das melhores aulas. Eu amo as aulas, mas essa foi muito bom, porque agora a gente já está perto de ir pro nível 2, né? Do inglês. E essa foi a melhor experiência que eu tive, porque eu descobri que o meu inglês está muito bom, principalmente a minha oralidade. E foi uma experiência muito boa, já que ela é nativa daqui. Vamos a repasar hablamos tú y yo. Ustedes sigan repasando la método. My family. Está eu de novo aqui no banheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é bem simples. Eu vou agora pro jogo de futebol, tá? Porque tá tendo futebol ainda, vai ser praticamente o mês todo o de futebol americano. E a gente sempre tá assistindo, eu agora, né, tô assistindo, mas meu marido sempre assiste. E é isso, deixa eu mostrar minha roupa pra vocês. Dá uma passadinha porque eu tava sentada. E até que eu coloquei aqui, ó, que eu gosto de colocar assim, pra ficar meio que redondinho. Essa é a minha mochila, que eu troquei de mochila, pra colocar essa agora. Que eu tô levando o meu computador e minhas coisas, e é isso. E eu troquei de tênis, coloquei o branco, porque quando eu usei o tênis preto, que eu uso muito pra corrida também, caminhada, parecia que eu ia pra academia. Aí com o cabelo, a roupa, né? Então eu coloquei um mais esportivo, mais assim, clean para o dia a dia. Eu vou conversar mais com vocês quando eu chegar em casa, porque pelo menos eu vou ter mais diálogo com vocês. E aí eu vou explicar o que teve na aula hoje, pra vocês terem uma ciência. Gente, o colégio tá assim, ó. Mas enfim, depois do futebol, eu levo vocês pra casa junto comigo e a gente vai conversar sobre a minha aula de hoje, tá? E não deu pra gravar tudo justamente porque tem coisa pra falar pra vocês. Até daqui a pouco. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela pra ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Deixa eu conversar aqui com vocês. O que foi que aconteceu? Na aula, eu ia gravar mais um pouco da aula, né? E eu tava com muita vontade de gravar a parte da oralidade, que a professora deu um texto pra gente conversar, né? Conversar em parejas. Em dupla. Gente, eu esqueço. Não é propósito não, né? De propósito não, eu esqueço. Porque quando a gente fala muito outra língua, a gente acaba se confundindo. Aí, conversar em dupla, né? E aí, sentei com... Primeiro, a professora chama pra gente ir conversar com ela. Aí a gente fica, por exemplo, eu e ela. E aí ela pergunta qual que você vai ficar. Eu disse, eu vou ficar com 2, né? Com o diálogo 2. E é tipo um diálogo entre pessoas. A professora fala 1 e a gente fala o 2. E qualquer coisa que a gente estiver errando, ela nos explica qual é a pronúncia correta. E aí, isso pra gente treinar. Depois, nós saímos de lá e vamos treinar junto com nossas duplas,
E depois que a gente treina com nossa dupla, a professora faz a gente treinar com nossa dupla em voz alta, ou seja, cada dupla treinando de cada vez, para que a turma toda acompanhe e ela possa corrigir também com a turma, até mesmo para tirar dúvida. Isso é muito bom, porque a gente começava a escrever, né, a pronúncia correta quando a gente tinha dúvida. É isso, gente. Foi super tranquilo. A aula hoje foi maravilhosa. Teve atividade para casa, mas foi pouca atividade. Então é algo que dá para levar tranquilamente. E foi assim. A aula foi incrível. A gente fez a resolução das atividades que levou para casa e também corrigiu as atividades de casa. Foi bem produtivo. A gente teve um diálogo também de a professora tirava dúvida com a gente sobre vocabulários e como é importante a gente aprender outras formas de se perguntar alguma coisa e também de contestar, de responder também algumas coisas. É isso. Gente, chegamos em casa e aproveitei para... A gente aproveitou para comprar algumas coisinhas que estavam faltando. Ia comprar uma prancha também de cabelo, só que me arrependi na hora porque eu não conheço aqui. Sim, tava ali, sabe? Não sei se é uma farmácia ou um supermercado, é Dollar Tree. Então a gente dá uma passadinha lá, comprou algumas coisinhas, vou até mostrar pra vocês. É algo básico mesmo. Vamos lá, dando uma passadinha aqui. Graças a Deus chegamos em casa. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Que meu marido trouxe hoje pra gente fazer aquelas... Aqui, ó. Olha, gente. Que enorme. Enorme e linda. Linda, linda. A gente vai aproveitar o Halloween e vai fazer aqueles desenhos, sabe? Tipo, tirar as coisas de dentro, fazer aqueles desenhos aqui. Imagine. Vai ser maravilhoso. Enfim, a gente passou no Dollar Tree e comprou algumas coisinhas, gente. Isso daqui, pro frio. Que tava de $8, muito baratinho. E pra fazer par com a parte de baixo, que eu já comprei também, que tava de $8, só que foi em outro lugar. Comprei esse daqui da Eco. Não sei se é maybe Eco. Tô pronunciando certo. O fio dental que acabou, né? A gente comprou o primeiro que achou na frente. Eu comprei umas coisinhas também pro meu cabelo, que eu tava precisando de novo, que é a touca. Eu amo de touca, vocês vão me ver de touca muitas vezes. Porque geralmente eu fico sozinha, então eu deixo a touca mesmo. E algumas xuxas também, pra colocar no cabelo. Colocar até na pontinha quando eu quiser também, enfim. E alguns suquinhos que a gente comprou, que é de lei comprar. Xixi! Uma gracinha. Meu marido foi pegar ela pra colocar pra fazer xixi. E isso daqui. Acho que esse é morango. E outro de azul. Açúcar puro, né, gente? Bora, xixi! E a gente comprou esse daqui também, que é o shampoo condicionador, né, da Tresemmé. Muito bom, viu? Por sinal. Thank you, baby. Meu marido esperando eu gravar. Eu disse pra ele que eu tinha que gravar isso daqui também. É isso, gente. E nessa noite, eu me despeço de vocês e agradeço por a família tá crescendo. Eu tô tão feliz, gente, porque tá crescendo. As pessoas estão gostando do meu conteúdo, vocês estão gostando do conteúdo, tô fazendo parte aqui dessa família. Muito obrigada, carinhos. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E eu espero que a família cresça mais a cada dia, né? Pra mim tá sendo muito bom, porque eu tava em casa sem fazer quase nada. Quer dizer, fazer as coisas da casa, óbvio que a gente faz todo dia, mas quem tá acostumado a trabalhar se depara no momento que a gente tem que ficar em casa até esperar a gente poder trabalhar, né? Mas é isso. Desejo uma boa noite, um bom dia, uma madrugada, tá? Minha cachorra também chegou aqui, né, mamãe? Uma madrugada.
Uma boa tarde também. Eita, boa tarde. Boa tarde. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus ilumine. Que a vida de vocês seja cheia de bênçãos, de harmonia e de paz. E que vocês tenham uma semana cheia de luz. Beijos e até mais.